Você já se perguntou como a falta de perdão pode afetar uma família ao longo de gerações? Hoje, mergulharemos em uma história intrigante. Prepare-se para refletir sobre a poderosa influência da não-graça e a transformadora força do perdão. Parte 2. Rompendo o ciclo da não-graça. Capítulo 6. Ciclo ininterrupto, uma história. Daisy nasceu em 1898 em uma família de operários em Chicago. Era a oitava de 10 filhos. O pai mal ganhava para alimentar a todos, e depois que começou a beber, o dinheiro ficou ainda mais escasso. Daisy, aproximando-se do seu 100º aniversário enquanto escrevo estas linhas, estremece quando fala a respeito daqueles dias. Seu pai era um bêbado perverso, ela diz. Daisy costumava encolher-se no canto soluçando, quando ele chutava seus irmãos menores no assoalho forrado com linóleo. Ela o odiava de todo o seu coração. Um dia o pai declarou que a esposa tinha de ir embora até o meio-dia. Todas as 10 crianças reuniram-se à volta da mãe, agarrando-se à saia dela e chorando. Não, não vá. O pai, porém, não mudou de ideia. Amparada pelos irmãos e irmãs, Daisy viu através da janela da sacada sua mãe caminhando, os ombros caídos, uma mala em cada mão, cada vez menor até que, finalmente, desapareceu de vista. Algumas das crianças tempos depois se reuniram à mãe, enquanto que outras foram morar com parentes. A sorte quis que Daisy ficasse com o pai. Ela cresceu com um duro nó de amargura dentro dela, um tumor de ódio pelo que ele havia feito à família. Todas as crianças deixaram de estudar logo cedo para trabalhar ou alistar-se no exército, e então uma a uma mudaram-se para outras cidades. Casaram-se, iniciaram famílias e tentaram deixar o passado para trás. O pai sumiu, ninguém sabia onde estava e ninguém se importava com isso. Muitos anos depois, para surpresa de todos, o pai apareceu. Havia saído da sarjeta, dizia ele. Bêbado e com frio, havia acabado em uma missão do Exército da Salvação. Para ganhar um vale-refeição, precisou primeiro assistir a um culto. Quando o orador perguntou se alguém desejava aceitar Jesus, ele achou simplesmente que seria educado da parte dele ir à frente junto com alguns dos outros bêbados. Ficou ainda mais surpreso quando a oração do pecador realmente funcionou. Os demônios dentro dele se aquietaram. Ele se tornou sóbrio. Começou a estudar a Bíblia e a orar. Pela primeira vez na vida sentiu-se amado e aceito. Sentiu-se limpo. E agora, disse aos filhos, estava à procura deles um a um para lhes pedir perdão. Não podia justificar nada do que havia acontecido. Não podia mais consertar nada. Mas sentia muito, mais do que eles possivelmente imaginavam. Os filhos, agora de meia idade e com suas próprias famílias, primeiro se mostraram céticos. Alguns duvidaram de sua sinceridade, esperando que voltasse a bebida a qualquer momento. Outros desconfiaram de que logo ele lhes pediria dinheiro. Nada disso aconteceu, e com o tempo o pai reconquistou a todos, exceto Daisy. Há muito tempo, Daisy havia jurado que não falaria com o pai, aquele homem era assim que ela o chamava, nunca mais. O reaparecimento do pai abalou-a profundamente, e velhas lembranças das cenas de embriaguez voltavam quando ela se deitava para dormir. Ele não pode desfazer tudo aquilo apenas dizendo, sinto muito, Daisy insistia. Ela queria ficar longe dele. O pai podia ter deixado de beber, mas o álcool havia prejudicado seu fígado além da restauração. Ele ficou muito doente e nos últimos 5 anos de sua vida, viveu com uma das filhas, irmã de Daisy. Eles moravam, na verdade, 8 casas abaixo na rua onde Daisy morava, no mesmo quarteirão. Cumprindo seu juramento, Daisy nunca entrou para visitar o pai moribundo, embora passasse na frente da casa sempre que ia fazer compras ou pegar o ônibus. Daisy permitiu que seus filhos visitassem o avô. Perto do fim, o pai viu uma menininha aproximando-se de sua porta e entrando no quarto. Oh, Daisy, Daisy, você veio finalmente para me ver, ele chorou, abraçando a menina. Os adultos no quarto não tiveram coragem de dizer-lhe que a menina não era Daisy, mas, sim, a filha dela, Margaret. Para ele foi graça alucinante. Durante toda sua vida Daisy tomou a decisão de não ser como o pai, e na verdade nunca tocou em uma gota de álcool. Mas governava sua família com uma forma mais amena da tirania na qual havia sido criada. Ela ficava deitada em um sofá com uma compressa de gelo na cabeça gritando para as crianças, calem a boca. Por que tive vocês, crianças estúpidas? Ela gritava. Vocês arruinaram minha vida. O país mergulhou na Grande Depressão e cada filho era mais uma boca para alimentar. Ela tinha 6 ao todo, criando-os na casa de 2 quartos onde mora até hoje. Em um local tão apertado, eles estavam sempre no meio do caminho. Algumas noites ela batia neles apenas para tornar claro. Sabia que tinham feito alguma coisa errada mesmo que não tivesse visto.
Dura como aço, Daisy nunca pedia desculpas e nunca perdoava. Sua filha Margaret lembra que, quando criança, vinha chorando pedir-lhe desculpas por alguma coisa que tinha feito. Daisy respondia com um ditado materno: "Você não pode estar arrependida." Se realmente estivesse arrependida, antes de mais nada, não teria feito o que fez. Ouvi muitas dessas histórias de não graça contadas por Margaret, que eu conheço bem. Durante toda a vida ela tomou a decisão de ser diferente de sua mãe Daisy. Mas a vida de Margaret tem as suas próprias tragédias, algumas grandes e outras pequenas, e quando seus 4 filhos entraram na adolescência, sentiu que perdia o controle sobre eles. Ela também tinha vontade de ficar no sofá com uma compressa de gelo e gritar: "Calem a boca!" Ela também queria bater neles apenas para manter a disciplina, ou talvez para aliviar um pouco a tensão que se avolumava dentro dela. Seu filho Michael, que completou 16 anos em 1960, era aquele que a irritava de maneira especial. Ele gostava de rock, usava óculos fora de moda e cabelos compridos. Margaret o expulsou de casa quando o pegou fumando maconha, e ele foi morar em uma comunidade hippie. Ela continuou ameaçando-o e repreendendo. Ela o levou a um juiz. Ela o excluiu de seu testamento. Tentou tudo o que podia imaginar, mas nada fazia efeito sobre Michael. As palavras que jogava contra ele voltavam, inúteis, até que finalmente um dia, em um acesso de raiva, ela disse: "Não quero vê-lo nunca mais em minha vida." Isso foi há 26 anos, e ela não viu mais desde então. Michael também é meu amigo íntimo. Diversas vezes durante estes 26 anos tenho tentado algum tipo de reconciliação entre os dois, e todas as vezes enfrento novamente o terrível poder da não-graça. Quando perguntei a Margaret se ela se arrependia de alguma coisa dita ao filho, se gostaria de retirar alguma coisa, ela me olhou com um repente de raiva ígnea como se eu fosse o Michael. Não sei por que Deus não o levou há muito tempo, antes de ele fazer todas as coisas que fez, disse com um olhar feroz, amedrontador, nos olhos. Sua fúria não disfarçada me deixou desarmado. Fiquei olhando para ela durante 1 minuto, suas mãos crispadas, seu rosto vermelho, repuxando os pequeninos músculos ao redor dos olhos. "Você quer dizer que gostaria de ver o seu próprio filho morto?" perguntei-lhe finalmente. Ela não respondeu. Michael emergiu da safra dos anos 60 com a mente obscurecida pelo LSD. Mudou-se para o Havaí, viveu com uma mulher, deixou-a, conheceu outra, e então se casou. "Sui é tudo de que eu precisava", ele me disse quando visitei uma vez. "Com essa vou ficar." Mas não ficou. Lembro-me de uma conversa telefônica com Michael, interrompida por um recurso tecnológico irritante chamado espera. A linha deu um clique e Michael disse: "Dá licença", e então me deixou segurando um receptor silencioso por pelo menos 4 minutos. Ele se desculpou quando voltou. Estava perturbado. "Era Sui", ele disse. "Estamos acertando algumas das últimas questões financeiras do divórcio." "Não sabia que você ainda tinha contato com Sui", eu disse, tentando conversar. "Eu não tenho." Ele me interrompeu, utilizando quase o mesmo tom de voz que eu ouvirá de sua mãe, Margaret. "Espero nunca mais vê-la em toda a minha vida." Ambos ficamos em silêncio por um longo tempo. Estivéramos conversando a respeito de Margaret e, embora eu não dissesse nada, pareceu que Michael reconhecera em sua própria voz o tom de voz de sua mãe, que era realmente o tom de voz da mãe dela, Daisy, traçando todo o caminho de volta ao que havia acontecido em uma fileira de casas em Chicago há quase um século. Como se fosse um defeito espiritual codificado no DNA da família, a ausência de graça passou em uma cadeia ininterrupta. A não-graça opera calma e letalmente como um gás venenoso imperceptível. Um pai morre sem perdão. Uma mãe que antes carregou um filho no seu próprio corpo não fala com ele durante metade de sua vida. A toxina se insinua, de geração em geração. Margaret é uma cristã piedosa que estuda a Bíblia todos os dias, e uma vez eu lhe falei a respeito da parábola do filho pródigo. "O que você acha dessa parábola?" perguntei. "Você percebe a mensagem de perdão que está contida nela?" Obviamente ela havia pensado no assunto, pois sem hesitação respondeu que a parábola aparece em Lucas 15 como a terceira em uma série de 3, a moeda perdida, a ovelha perdida, o filho perdido. Ela disse que a parábola demonstrava como os seres humanos diferem de objetos inanimados, moedas, e de animais, ovelhas. As pessoas têm livre arbítrio, ela disse. Elas precisam ser moralmente responsáveis. Esse rapaz precisou voltar humilde. Ele teve de arrepender-se. Isso é o que Jesus quis demonstrar. Não, Margaret, não é isso que Jesus quis demonstrar. Todas essas histórias enfatizam a alegria de quem achou. É verdade que o pródigo voltou para casa de livre e espontânea vontade, mas o ponto central da história é o amor chocante do pai.
quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando o filho tenta explicar-se, o pai interrompe seu discurso preparado a fim de ordenar a celebração. Um missionário no Líbano leu uma vez esta parábola a um grupo de habitantes de uma vila que vivia em uma cultura muito parecida com a que Jesus descreveu e que nunca havia ouvido a história. O que vocês perceberam? Ele perguntou. 2 detalhes da história destacaram-se aos habitantes da vila. Primeiro, reclamando sua herança antes da hora, o filho estava dizendo a seu pai: "Eu gostaria de que você estivesse morto." Os aldeões não podiam imaginar um patriarca aceitando tal insulto ou concordando com a exigência do filho. Segundo, eles notaram que o pai correu para receber o seu filho há tanto tempo perdido. No Oriente Médio, um homem de posição caminha lentamente e com dignidade. Ele nunca corre. Na história de Jesus, o pai correu, e o auditório de Jesus, sem dúvida, ficou sem fôlego com este detalhe. A graça não é justa, o que é uma das coisas mais difíceis de aceitar nela. É irracional esperar que uma mulher perdoe as coisas terríveis que seu pai lhe fez apenas porque ele lhe pede desculpas muitos anos depois. E é totalmente injusto pedir que uma mãe ignore as muitas ofensas que seu filho adolescente cometeu. A graça, entretanto, não trata de justiça. O que é verdade nas famílias é verdade também a respeito das tribos, raças e nações. Às vezes, a jornada para a graça é árdua e desafiadora, mas nunca é tarde demais para iniciar. Deixe nos comentários suas reflexões sobre como a graça pode transformar relacionamentos e vidas. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Até a próxima!